Assim terminou a série de 3 poderosos duelos entre a cristandade e o Islã. O Islã venceu. Se a força remanescente dos cruzados, ao final da primeira cruzada, tivesse sido um pouco maior, se eles tivessem tomado Damasco e a série de cidades à beira do deserto, toda a história do mundo teria sido diferente. O mundo do Islã teria sido cortado em dois, com o Oriente incapaz de se aproximar do Ocidente. Assim, os europeus provavelmente teriam recuperado o norte da África e o Egito. Teriam certamente salvado Constantinopla. E o islamismo teria sobrevivido apenas como uma religião oriental, cultuada além das antigas fronteiras do Império Romano. Mas o que aconteceu foi que o islamismo não só sobreviveu, mas cresceu e se fortificou. Ele, de fato, foi expulso da Espanha e das ilhas orientais do Mediterrâneo, mas manteve seu poder em todo o norte da África, Síria, Palestina, Ásia Menor e, desde então, se desenvolveu e conquistou os Balcãs e a Grécia. Se expandiu na Hungria, por 2 vezes ameaçou invadir a Alemanha e alcançar a França novamente. Desde o Oriente, colocando um fim em nossa civilização. Uma das razões da ruptura da cristandade pela Reforma foi o fato de que a pressão muçulmana sobre o imperador da Alemanha deu às cidades e aos príncipes alemães a oportunidade de se rebelarem e implantarem as igrejas protestantes em seus domínios. Muitas expedições se seguiram contra os turcos, de uma forma ou de outra. Elas foram chamadas de cruzadas, e a ideia continuou até o final da Idade Média. Mas não aconteceu a recuperação da Síria e nenhuma contenção do Islã. Enquanto isso, a primeira marcha dos cruzados tinha trazido tantas novas experiências à Europa Ocidental que a cultura se desenvolveu rapidamente e produziu uma arquitetura magnificente e a sofisticada filosofia e estrutura social da Idade Média. Esse foi o real resultado das cruzadas. Eles fracassaram em seus objetivos, mas modernizaram a Europa. Todavia, fizeram isso à custa da antiga ideia da unidade cristã. Com o crescimento material da civilização, as nações modernas começaram a tomar forma. A cristandade ainda se manteve unida, mas de forma frouxa. Finalmente veio a tormenta da reforma. A cristandade se rompeu. As várias nações e príncipes alegaram independência em relação a qualquer controle, tal como a posição moral do papado, e descemos a rampa em cujo fim se encontrava o massacre da guerra atual, o que pode comprovar a destruição de nossa civilização. Napoleão Bonaparte disse muito bem: toda guerra na Europa é, na verdade, uma guerra civil. Isso é uma verdade profunda. A Europa cristã é e deve ser, por natureza, uma, mas ela se esqueceu da sua natureza e de sua religião. O último assunto a ser tratado em nossa apreciação do grande ataque muçulmano contra a Igreja Católica e a civilização que ela produziu é o súbito e último esforço e o subsequente rápido declínio do poder político islâmico, pouco depois que atingiu sua força máxima. Dentro dessa perspectiva, tratarei a seguir da questão de vital importância e quase completamente negligenciada, a saber, se o poder islâmico pode ou não ressurgir no mundo moderno. Se recapitularmos os destinos do Islã depois de seu triunfo sobre os cruzados, da restauração de seus domínios sobre o Oriente e da confirmação de seu crescente controle sobre metade do que tinha sido uma unificada cristandade greco-romana, veremos que ele teve 2 destinos diferentes e mesmo contraditórios. Foi gradualmente perdendo seu poder sobre a Europa Ocidental e, ao mesmo tempo, aumentando seu poder sobre a Europa Oriental. Na Espanha, ele já tinha sido afastado e se encontrava a meio caminho entre os Pirineus e o Estreito de Gibraltar, antes mesmo que as cruzadas fossem lançadas
e estava destinado a perder cada centímetro de terra da Península Ibérica, onde hoje se localizam Espanha e Portugal, nos próximos 4 ou 5 séculos. A Europa Ocidental continental, e mesmo as ilhas a ela ligadas, estava livre da influência do islamismo durante os últimos séculos da Idade Média, do século XII ao XIV. A razão disso é que os muçulmanos do Ocidente, isto é, os que eram chamados bárbaros, na França e no norte da África, eram politicamente separados da vasta maioria do mundo muçulmano do Oriente. Entre os estados bárbaros, que chamamos hoje Tunísia, Argélia e Marrocos, e o Egito, o deserto se constituía uma barreira difícil de vencer. O Ocidente era menos árido em outros tempos do que é hoje, com os italianos tratando de reviver sua prosperidade. Mas os vastos territórios de areia e cascalho, com muito pouca água, sempre fez dessa barreira entre o Egito e o Ocidente um obstáculo e uma força dissuasiva. Todavia, mais importante que essa barreira foi a gradual dissociação entre os muçulmanos ocidentais do norte da África e a massa de muçulmanos do Oriente. A religião permaneceu de fato a mesma, tanto quanto os hábitos sociais e o resto. O islamismo do norte da África permaneceu o mesmo que o islamismo da Síria, Ásia e Egito, tal como a civilização cristã da Europa Ocidental permaneceu a mesma da Europa Central e mesmo da Europa Oriental. Mas a distância e o fato de que os muçulmanos orientais nunca vieram suficientemente em socorro dos muçulmanos ocidentais do norte da África e da Espanha fizeram estes últimos se sentirem separados politicamente de seus irmãos orientais. A isso devemos adicionar o fato da distância e seu efeito no poder marítimo, naqueles dias e naquelas águas. O Mediterrâneo tem mais de 3.000 quilômetros de largura. O único período do ano em que uma batalha efetiva podia acontecer naquelas águas, sob as condições medievais, era o final da primavera, o verão e o início do outono. E era precisamente nesses 5 meses do ano quando os homens podiam usar o Mediterrâneo para as grandes expedições, que as operações militares eram dificultadas por longos períodos de calmaria. É verdade que contra isso havia galeras com muitos remadores para tornar a frota o mais independente possível do vento, mas mesmo assim, aquelas distâncias dificultavam a unidade de ação. Portanto, os muçulmanos do norte da África, não recebendo apoio marítimo de seus ricos e numerosos irmãos da Ásia Menor, da Síria e do Egito, gradualmente perderam o controle das comunicações marítimas. Perderam, portanto, as ilhas ocidentais, Sicília, Córcega e Sardenha, Baleares e mesmo Malta, no exato momento em que estavam tomando triunfalmente as ilhas orientais no mar Egeu. A única forma de poder marítimo muçulmano restante no Ocidente era uma ativa pirataria de marinheiros argelinos, operando a partir da Lagoa de Tunis e da protegida Baía da Argélia. A palavra Argélia vem da palavra árabe ilha. Não havia propriamente um porto antes da conquista francesa de 100 anos atrás, mas havia o Ancadouro, parcialmente protegido por uma cadeia de rochas e ilhotas. Os piratas constituíram um perigo até o século XVII. É interessante notar, por exemplo, que o chamado muçulmano para as orações era ouvido na costa sul da Irlanda no tempo de Cromwell, pois piratas argelinos atacavam por todo lado, não somente no Mediterrâneo Ocidental, mas também na costa do Atlântico, do Estreito de Gibraltar até o Canal da Mancha. Eles não tinham o poder de conquistar, mas podiam saquear, fazer prisioneiros e reclamar recompensa. Enquanto isso ocorria na Europa Ocidental, o oposto estava acontecendo no lado oriental.
Depois do fracasso das cruzadas, os muçulmanos estavam seguros na Ásia Menor e começou um longo período de ataques a Constantinopla, que finalmente teve sucesso. Constantinopla era de longe a maior e mais rica capital do mundo antigo. Era o antigo centro da civilização grega e romana, e mesmo quando perdeu todo o seu poder político direto sobre a Itália e ainda mais sobre a França, ela continuou a ser reverenciada como um poderoso monumento do passado romano. O imperador de Constantinopla era o herdeiro direto dos Césares. Do lado militar, era uma cidade muito forte, apoiada por grande montante de tributos e por um exército muito disciplinado e unido. Era o estandarte da cristandade. Desde que Constantinopla permanecesse uma cidade cristã e que a missa ainda fosse celebrada em Santa Sofia, as portas da Europa estariam trancadas para o Islã. Ela caiu na mesma geração que viu a expulsão do último governo muçulmano do sul da Espanha. Os homens que, em sua maturidade, marcharam contra Granada com o vitorioso exército da Rainha Isabel a Católica, podiam lembrar como, em suas infâncias, tinham ouvido falar das terríveis notícias de que Constantinopla tinha sido conquistada pelos inimigos da Igreja. A queda de Constantinopla no final da Idade Média, 1453, foi somente o início de adicionais avanços islâmicos. O Islã varreu os Balcãs, tomou todas as ilhas mediterrâneas orientais, Creta, Rodas, etc. Ocupou completamente a Grécia. Começou a subir o Vale do Danúbio, na direção das grandes planícies ao norte. Destruiu o antigo reino da Hungria na Batalha Fatal de Mohacs e, por último, no primeiro terço do século XVI, no exato momento em que a tormenta da reforma explodiu, o Islã ameaçou a Europa, trazendo a pressão para o coração do Império em Viena. É pouco apreciado o fato de que o sucesso da Revolução de Lutero contra o catolicismo na Alemanha foi devido à força com que a pressão islâmica desde o Oriente paralisou a autoridade central dos imperadores alemães. Eles tiveram de negociar com os líderes da revolução religiosa e tentar alcançar uma forma precária de paz, entre as alegações irreconciliáveis da autoridade católica e da teoria religiosa protestante, a fim de enfrentar o inimigo que batia nos portões. Inimigo este que já tinha tomado a Hungria e podia muito bem tomar todo o sul da Alemanha e talvez o Reno. Se o Islã tivesse tido sucesso nesse empreendimento durante o caos de violência civil entre os alemães, devido à eclosão da Reforma, nossa civilização teria sido destruída da mesma forma que aconteceria se as primeiras hordas de muçulmanos não tivessem sido rechaçadas e vencidas 8 séculos antes na parte central da França. Essa pressão muçulmana violenta sobre a cristandade desde o Oriente, por mar e por terra, quase teve sucesso. A última grande onda de soldados mongóis, a última grande organização turca operando naquele momento desde a conquista de Constantinopla, propusera cruzar o Adriático, atacar a Itália por mar e finalmente recobrar tudo o que tinha sido perdido no Mediterrâneo Ocidental. Houve um momento crítico em que pareceu que o esquema ia funcionar. Uma enorme expedição militar muçulmana lutou na boca do Golfo de Corinto contra a frota cristã em Lepanto. Os cristãos venceram essa batalha naval e o Mediterrâneo Ocidental foi salvo. Mas passou perto e o nome Lepanto deve permanecer nas mentes de todos os homens com um senso histórico, como um dos nomes da história do mundo cristão. Foi um tema relevante para o melhor poema de nosso tempo, A Balada de Lepanto, de G.K. Chesterton. Hoje estamos acostumados a pensar sobre a palavra muçulmano como algo atrasado e estagnado, em termos materiais pelo menos. Não conseguimos imaginar a grande frota muçulmana
feita de navios e submarinos modernos, ou um grande e moderno exército muçulmano totalmente equipado com artilharia, poder aéreo, etc. Mas há pouco tempo, há mais de 100 anos da declaração de independência, o governo muçulmano, centrado em Constantinopla, tinha uma melhor artilharia e um melhor equipamento de guerra de que qualquer tipo que tínhamos nós cristãos do Ocidente. O último esforço que fizeram para destruir a cristandade foi contemporâneo ao fim do reino de Carlos II na Inglaterra e de seus irmãos James e do usurpador William III. Esse esforço fracassou durante os últimos anos do século XVII, somente há pouco mais de 2 séculos. Viena, como vimos, estava quase tomada e somente foi salva pelo exército cristão, sob o comando do rei da Polônia, numa data que teve que permanecer como uma das mais famosas da história, 11 de setembro de 1683. Mas o perigo permanecia. O Islã era ainda imensamente poderoso, e alguns dias de marcha da Áustria, e foi somente depois da vitória de Príncipe Eugênio em Zenta, em 1697, e a captura de Belgrado, que a maré mudou, e já estávamos no final do século XVII. Deve-se perceber que a geração de Dean Swift, os homens que viram a corte, e Luís XIV em seus últimos anos, os homens que viram os hanoverianos sendo trazidos como reis marionetes da Inglaterra pela classe dominante inglesa, os homens que viram a aparente extinção da liberdade na Irlanda depois do fracasso da campanha de James II em Boyne, e a posterior capitulação de Limerick, todo o período que se sobrepõe entre o final do século XVII e o início do século XVIII, foi dominada por uma vívida memória da ameaça muçulmana, que quase se saiu vitoriosa e que aparentemente poderia, num futuro próximo, se repetir. Os europeus daquele tempo pensavam nos muçulmanos como pensamos nos bolcheviques ou como os brancos na Ásia pensam no poder japonês hoje em dia. O que aconteceu foi algo muito inesperado. O poder islâmico começou a se quebrar no lado material. Os muçulmanos perderam o poder de competir com os cristãos na manufatura daqueles instrumentos pelos quais o domínio é assegurado: armamento, métodos de comunicação, etc. Não somente não avançaram, retroagiram. Sua artilharia se tornou pior que a nossa. Enquanto nossa habilidade marítima cresceu amplamente, a deles afundou, até o ponto em que não tinham mais navios de primeira classe com que lutar as batalhas navais. O século XVII é a história de sua gradual perda na corrida contra a Europa em termos materiais. Quando aquela vasta revolução nos negócios humanos introduziu pela invenção da maquinaria moderna, começou na Inglaterra e se espalhou vagarosamente por toda a Europa, o mundo islâmico provou-se incapaz de tirar vantagem disso. Durante as guerras napoleônicas, apesar do apoio inglês, o Islã fracassou inteiramente ao enfrentar os exércitos franceses no Egito. Seu último esforço resultou numa completa derrota, a Batalha Terrestre do Nilo. Por todo o século XIX, o processo continuou. Como resultado, o norte da África, que era muçulmano, foi gradualmente subjugado pela Europa. O último pedaço de terra independente a cair foi o Marrocos. O Egito caiu sob o controle inglês. Muito antes, a Grécia e os estados dos Balcãs foram libertados. Meia geração atrás, todos acreditavam que o poder islâmico remanescente ia desaparecer da Europa. A Inglaterra defendeu e salvou Constantinopla dos russos em 1877 e 1878, mas parecia apenas uma questão de alguns anos para que os turcos fossem de lá expulsos para sempre. Todos esperavam pelo fim do Islã, deste lado do Bósforo, pelo menos,
enquanto que na Síria, Ásia Menor e Mesopotâmia, ele estava perdendo todo o vigor político e militar. Depois da Grande Guerra, o que sobrou do poder islâmico, mesmo na Ásia mais próxima, foi salvo apenas pelas brigas entre os aliados. Até a Síria e a Palestina foram divididas entre França e Inglaterra. A Mesopotâmia caiu sob o controle inglês e nenhuma ameaça do poder islâmico permaneceu, embora ele ainda estivesse estabelecido na Ásia Menor e mantivesse um tipo de controle precário sobre a decadente cidade de Constantinopla. O Islã perdeu o Mediterrâneo, cada centímetro da Europa, todo o controle do território africano, e o grande duelo entre o Islã e a cristandade parecia finalmente ter sido decidido. A que devemos isso? Nunca vi uma resposta a essa questão. Não houve nenhuma desintegração moral interna, não houve nenhuma ruptura intelectual. Você considerará qualquer estudante egípcio ou sírio hoje, se conversar com ele sobre qualquer assunto filosófico ou científico que ele tenha estudado, como igual a qualquer europeu. Como o Islã não aplica a ciência física a nenhum de seus problemas, nas forças armadas ou nas comunicações, ele parece não ser mais parte de nosso mundo e ter se posto abaixo dele. De cada 12 muçulmanos no mundo hoje, 11 estão subjugados por potências ocidentais. Pareceria, repito, como se o grande duelo tivesse sido decidido. Mas podemos estar certos disso? Duvido muito. Sempre me pareceu possível, mesmo provável, que houvesse uma ressurreição do Islã e que nossos filhos e netos veriam uma renovação daquela tremenda luta entre a cultura cristã e o que tem sido, por mais de 1000 anos, seu grande oponente. A razão pela qual essa convicção surgiu nas mentes de certos observadores e viajantes, como eu mesmo, agora considerarei. É de fato uma questão vital. Pode o Islã ressurgir? Num certo sentido, essa questão já foi respondida, pois o Islã nunca desapareceu. Ainda conta com a adesão leal e inquestionável de milhões entre o Oceano Atlântico e o Índico, e além em comunidades esparsas da Ásia. Mas faço a pergunta no seguinte sentido: será que o poder temporal do Islã retornará e com ele a ameaça de um mundo muçulmano armado que abalará os domínios europeus, ainda nominalmente cristãos, reaparecendo novamente como o principal inimigo da nossa civilização? O futuro sempre nos reserva surpresa, mas a sabedoria política consiste em tentar, pelo menos parcialmente, julgar qual será essa surpresa. E de minha parte, não posso deixar de pensar que a principal coisa inesperada do futuro é o retorno do Islã. Como a religião está na raiz de todas as alterações e movimentos políticos, e como temos aqui uma grande religião fisicamente paralisada, mas moral e vivamente ativa, estamos na presença de um equilíbrio instável que não pode permanecer permanentemente instável. Examinemos então sua posição. Eu disse nas páginas anteriores que uma qualidade particular do islamismo, considerado como uma heresia, era sua vitalidade. Única entre todas as heresias, o islamismo fincou raízes permanentes, desenvolveu uma vida própria e se tornou finalmente algo como uma nova religião. Isso é tão verdadeiro que poucos homens, entre os mais altamente instruídos em história, reconhecem que o islamismo foi essencialmente, em suas origens, não uma religião, mas uma heresia. Como toda heresia, o islamismo viveu das verdades católicas, que ele reteve. Sua insistência na imortalidade pessoal, na unidade e majestade de Deus, em sua justiça e misericórdia, sua insistência na igualdade das almas dos homens aos olhos de seu Criador, estas são sua força. Mas ele sobreviveu por outras razões, além dessas.
Todas as outras heresias tiveram suas verdades tanto quanto suas falsidades e excentricidades, mesmo assim morreram uma atrás da outra. A Igreja Católica as viu passar, e apesar das más consequências que ainda persistem, as heresias propriamente ditas estão mortas. A força do calvinismo estava, na verdade, sobre a qual insistia a onipotência de Deus, a dependência e insuficiência do homem. Mas seu erro, que era a negação do livre-arbítrio, também o matou, pois os homens não poderiam aceitar permanentemente tal negação monstruosa do bom senso e da experiência comum. O arianismo viveu da verdade que continha, ou seja, do fato de que a razão não poderia diretamente reconciliar aspectos opostos de um grande mistério, a encarnação. Mas o arianismo morreu porque adicionou a essa verdade uma falsidade, ou seja, que a aparente contradição poderia ser resolvida negando a íntegra divindade de Nosso Senhor. E assim aconteceu com outras heresias. Mas o islamismo, apesar de conter também erros que convivem lado a lado com grandes verdades, floresceu continuamente e, como corpo doutrinal, está ainda florescendo, apesar de se passarem 1300 anos desde suas primeiras vitórias na Síria. As causas da sua vitalidade são muito difíceis de explorar e talvez não possam ser alcançadas. De minha parte, atribuo essa situação, parcialmente, ao fato de que o islamismo é uma coisa que veio de fora, uma heresia que não surgiu desde dentro do corpo da comunidade cristã, mas de um lugar além de suas fronteiras, tendo sempre um reservatório de homens recém-chegados que sempre revivificam suas energias. Mas essa não pode ser a explicação completa. Talvez o islamismo tivesse morrido se não houvesse as ondas sucessivas de recrutamento desde o deserto e a Ásia. Talvez tivesse morrido se o califado em Bagdá tivesse ficado isolado e se os mouros no Ocidente não tivessem sido capazes de se beneficiarem do contínuo recrutamento vindo do Sul. Qualquer que seja a causa, o islamismo sobreviveu, e sobreviveu vigorosamente. Esforços missionários não tiveram sobre ele nenhum efeito apreciável. Ele ainda converte pagãos selvagens em grande escala. Atrai até de tempos em tempos alguns excêntricos europeus que se convertem. Mas um muçulmano nunca se torna católico. Nenhum fragmento do Islã abandona o livro sagrado, seu código moral, seu sistema organizado de orações, sua doutrina simples. Em vista disso, qualquer um com um conhecimento de história é levado a se perguntar se não veremos no futuro uma revitalização do poder político islâmico e a renovação da antiga pressão do Islã sobre a cristandade. Como vimos como o poder político do Islã declinou muito rapidamente durante os séculos XVIII e XIX. Acabamos de seguir a história desse declínio. Quando Solimão o Magnífico estava sitiando Viena, ele tinha uma artilharia melhor, mais energia, enfim, tudo melhor que seus oponentes. O Islã era, no campo de batalha, ainda materialmente superior à cristandade. Pelo menos era superior no poder e nos instrumentos de luta. Isso aconteceu até os primeiros anos do século XVIII. Então veio o inexplicável declínio. A religião não decaiu, mas seu poder político e seu poder material decaíram surpreendentemente, sendo que a queda maior foi na questão das armas. Quando o pai do Dr. Johnson, um livreiro, estava montando seu negócio em Lichfield, o Grande Turco era ainda temido como um potencial conquistador da Europa. Nota: o Grande Turco faz referência ao Império Otomano. Antes da morte de Dr. Johnson, nenhuma frota ou exército turco tinha o poder de ameaçar o Ocidente. Menos de uma geração depois, os muçulmanos no norte da África caíram em poder da França, e aqueles que eram então jovens
viveram para ver quase todo o território muçulmano, exceto um decadente fragmento governado desde Constantinopla, firmemente subjugado pelos governos da França e Inglaterra. Sendo assim, um Islã recrudescente, a possibilidade do reaparecimento daquele terror sob o qual vivemos por séculos e de nossa civilização lutar novamente por sua sobrevivência contra o que foi seu principal inimigo por 1000 anos parece fantástico. Quem no mundo islâmico hoje pode fabricar e manter instrumentos de guerra modernos? Em que arranjo político a religião do Islã pode ter um papel importante no mundo moderno? Sei que a sugestão de que o Islã possa ressurgir soa fantástico, mas isso é somente porque os homens são sempre poderosamente afetados pelo passado imediato. Pode-se dizer cegados por ele. As culturas nascem das religiões. No fundo, a força vital que mantém qualquer cultura é sua filosofia, sua atitude frente ao universo. A queda de uma religião envolve a queda da cultura correspondente. Vemos isso claramente na ruptura da cristandade atualmente. O trabalho sujo, começado na Reforma, está dando seu fruto final na dissolução de nossas doutrinas ancestrais. A própria estrutura de nossa sociedade está se desenvolvendo, se dissolvendo. Em lugar do antigo entusiasmo cristão da Europa, instalou-se, por um tempo, o entusiasmo pela nacionalidade, a religião do patriotismo. Mas a autoadoração não é suficiente, e as forças que trabalham para a destruição da nossa cultura, notadamente a propaganda da comunidade judaica, desde Moscou, têm um futuro mais promissor do que o nosso patriotismo fora de moda. No Islã, não houve tal dissolução da doutrina ancestral, ou, de qualquer modo, nada parecido com a ruptura universal da religião na Europa. Toda a força espiritual do Islã está ainda presente nas populações da Síria e da Anatólia. Anatólia, região do sudoeste da Ásia que corresponde hoje à porção asiática da Turquia. Das montanhas da Ásia Oriental, da Arábia, do Egito e do norte da África. O fruto final dessa tenacidade, o segundo período do poder islâmico, pode ter sido adiado, mas duvido que possa ser permanentemente postergado. Não há nada na civilização muçulmana que seja em si mesmo hostil ao desenvolvimento do conhecimento científico e da habilidade mecânica. Tenho visto armas muito boas nas mãos de militares muçulmanos. Tenho visto alguns dos melhores trabalhos de direção e manutenção de transporte rodoviário conduzidos por muçulmanos. Não há nada inerente ao islamismo que o faça incapaz numa guerra científica e moderna. Na realidade, não vale nem a pena discutir essa questão. Isso deveria ser evidente a todos que já viram a cultura islâmica em funcionamento. Essa cultura só ficou para trás nas aplicações práticas e materiais. Não há nenhuma razão para que não possa aprender sua nova lição e se tornar igual a nós em todas essas coisas temporais, que são as únicas que atualmente nos fazem superiores a ela, enquanto que na força da fé somos nós que ficamos para trás. Quem duvida disso pode estar sendo enganado por diversas falsas sugestões vindas do passado imediato. Por exemplo, era comum se dizer durante o século XIX que o islamismo perdera seu poder político por causa de sua doutrina sobre o fatalismo. Mas essa doutrina era muito vigorosa quando o poder muçulmano atingiu seu máximo. Aliás, o islamismo não é mais fatalista que o calvinismo. As duas heresias se parecem em sua exagerada insistência na imutabilidade dos decretos de Deus. Há uma sugestão mais inteligente feita no século XIX, que era esta: que o declínio do Islã viera do seu hábito fatal da perpétua divisão civil, a divisão e mutabilidade da autoridade política entre os muçulmanos. Mas essa fraqueza está presente desde o início.
é inerente à própria natureza do temperamento árabe. Frequentemente, seu individualismo, essa sua tendência fissípara, os tem enfraquecido gravemente. Ainda assim, frequentemente eles se unem repentinamente em torno de um líder e realizam as maiores coisas. Ora, é bastante provável que dessa forma, unido em torno de um líder, o retorno do Islã possa acontecer. Não há um líder ainda, mas o entusiasmo pode fazê-lo aparecer, e há sinais suficientes hoje no firmamento político de que podemos esperar da revolta do Islã em alguma data futura, talvez não muito distante. Depois da Primeira Guerra Mundial, o poder turco foi restaurado repentinamente por um homem assim. Outro homem na Arábia, com igual rapidez, se afirmou e destruiu todos os planos para a incorporação daquela parte do mundo muçulmano na esfera inglesa. A Síria, que é o elo de conexão, a articulação e o pivô de todo o mundo muçulmano, está no mapa superficialmente dividida entre um mandato inglês e um francês. Mas as duas potências fazem intrigas uma contra a outra e são igualmente detestadas pelos muçulmanos, que são precariamente subjugados pela força. Tem havido derramamento de sangue no mandato francês e haverá novamente. No mandato inglês, por sua vez, a imposição à Palestina de uma colônia judaica elevou às altas temperaturas a animosidade da população árabe nativa. Enquanto isso, uma onipresente e subversiva propaganda bolchevista está em andamento em toda a Síria e no norte da África, contra a dominação dos europeus sobre a população muçulmana nativa. Finalmente, há esta questão adicional a ser observada. O domínio inglês sobre os muçulmanos na Índia se fundamenta principalmente na divisão entre as religiões hindu e muçulmana. Cada passo na direção de uma maior independência política para cada uma das partes fortalece o desejo muçulmano de um poder renovado. Os muçulmanos indianos tenderão progressivamente a dizer: se tenho que me preocupar comigo mesmo e não ser favorecido, como fui no passado por um senhor estrangeiro na Índia, ao qual eu mesmo governei em outro tempo, então me apoiarei no ressurgimento do Islã. Por todas essas razões, e muitas outras podem ser adicionadas, homens de visão podem compreender ou de qualquer forma esperar o retorno do Islã. Poderia ser dito que as grandes heresias têm um efeito proporcional ao atraso de sua aparição na história da cristandade. As heresias mais antigas, relativas à encarnação, quando morreram, não deixaram nenhum vestígio duradouro de sua presença. O arianismo foi revivido por um momento, no caos geral da Reforma. Diversos eruditos, incluindo Milton na Inglaterra, presumivelmente Bruno na Itália e um punhado de franceses, propuseram doutrinas nos séculos XVI e XVII que tentavam reconciliar um materialismo modificado e uma negação da Trindade com a religião cristã. O esforço de Milton foi particularmente notável. A história oficial da Inglaterra evidentemente suprimiu esse esforço, tanto quanto possível, pelo método usual de mencioná-lo superficialmente. Os historiadores ingleses não negam o materialismo de Milton. Recentemente, diversos escritores ingleses comentaram longamente sobre a recusa de Milton em aceitar a completa divindade de Nosso Senhor. Mas esse esforço de supressão não terá sucesso, pois não se pode esconder uma coisa tão importante quanto o ataque de Milton, não somente contra a encarnação, mas contra a criação e contra a onipotência de Deus Todo-Poderoso. Sobre isso falarei mais tarde, quando chegarmos ao movimento protestante. É geralmente verdade que as heresias mais remotas não somente morreram, como também não deixaram nenhuma duradoura memória de sua ação na sociedade europeia. Mas o islamismo, tendo vindo muito depois do arianismo,
tal como o arianismo viera muito depois dos apóstolos, deixou uma profunda marca na estrutura política da Europa e na linguagem, e até mesmo em algum grau na ciência. Politicamente, ele destruiu a independência do Império Oriental. Apesar de alguns fragmentos terem sido revividos de uma forma mutilada, e a glória e unidade do governo bizantino desapareceram para sempre sob os ataques do Islã. O czarismo russo, por estranho que pareça, assumiu a mutilada herança de Bizâncio, mas foi um paupérrimo reflexo do antigo esplendor grego. A verdade é que o Islã feriu permanentemente o oriente de nossa civilização, de tal forma que o barbarismo parcialmente retornou. No norte da África, seu efeito foi quase absoluto e permanece assim atualmente. A Europa tem sido incapaz de se reafirmar nessa região. A grande tradição grega desapareceu completamente do vale e do delta do Nilo, a menos que alguém considere Alexandria algum tipo de relíquia daquela tradição, com sua civilização europeia, francesa e italiana. Mas, além desse ponto até o Atlântico, a antiga ordem fracassou aparentemente para sempre. A França, ao assumir a administração de Bárbaro, e implantou lá uma colônia considerável de franceses, espanhóis e italianos, deixando a estrutura básica da sociedade daquela região completamente muçulmana. E não há sinais de que algo diferente aconteça. Nota: a costa de Bárbaro ou Bárbaro era o termo usado pelos europeus para se referirem às regiões costeiras centrais e ocidentais do norte da África, o que é agora Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Em que medida o Islã afetou nossa ciência e nossa filosofia é uma questão aberta ao debate. Seu efeito tem sido, sem dúvida, muito exagerado, porque exagerá-lo foi uma forma de ataque ao catolicismo. A parte principal do que produziram matemáticos, físicos e geógrafos muçulmanos que escreviam em árabe, que professavam alguma forma da doutrina do Islã ou alguma forma herética dela, às vezes quase ateia, veio da civilização grega ou romana que o Islã conquistou. O Islã nos legou, através de tais estudiosos, uma grande parte dos desenvolvimentos feitos pela civilização greco-romana. Durante a Idade Média tardia e mesmo durante o início da Idade Média, o mundo islâmico detinha a melhor parte do ensino acadêmico e nós tivemos de recorrer a ele para nossa própria instrução. O efeito do islamismo na linguagem cristã é impressionante, embora seja esta uma questão superficial, é claro. Esse efeito pode ser encontrado num grande número de palavras, tais como as mais familiares: álgebra, álcool, almirante, etc. Nós encontramos esse efeito em termos de heráldica e abundantemente em nome de lugares. De fato, é notável ver como os nomes de origem grega e romana são substituídos por termos semíticos totalmente diferentes. Metade dos rios da Espanha, especialmente os da parte sul do país, incluem o termo Uadi, e é curioso notar que, bem no interior do hemisfério ocidental, Guadalupe preserva a forma árabe derivada de Extremadura. As cidades do norte da África e também as vilas foram rebatizadas. Os nomes das mais famosas, por exemplo, Cartago e Cesareia, desapareceram. Outros surgiram espontaneamente, tais como Argélia, um nome derivado do termo árabe para as ilhas. A antiga enseada da Argélia devia sua segurança parcial a uma linha de ilhotas pedregosas paralelas à costa. A história completa dessa substituição dos nomes originais de cidades e rios por termos semíticos é um dos muitos exemplos valiosos que temos da desconexão entre a linguagem e a raça. A raça no norte da África, da Líbia, na direção oeste, tem sido a mesma desde o início dos tempos. Ela é berbere. Mesmo assim, a língua berbere sobreviveu somente em poucos aglomerados nas colinas e em tribos do deserto.
A língua púnica, a grega, a latina, a fala comum de Trípoli, a propósito, um nome grego sobrevivente. A de Tunis e a de todo o bárbaro, todas se foram. Tal exemplo deveria preocupar os teóricos acadêmicos, que falam do inglês como anglo-saxão e argumentam, a partir dos nomes dos lugares, que o inglês veio do norte da Alemanha e da Dinamarca, em pequenos barcos. Exterminou todos a leste de Cornwall, tendo dado aqueles nomes às suas próprias comunidades. Grande parte dessas fantasias ainda sobrevive, mais fortemente, é claro, em Oxford e Cambridge,